Eu quero saudar a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco e aqui nos Manaíns e neste seminário, também nas nossas igrejas, nas escolas dominicais. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos em conexão também através da Rádio Manaim, Rádio Web Manaim. Essa é a nossa última aula desse terceiro período aqui do Manaim. A população que temos aqui, nesse Manaim do Estado do Espírito Santo, aqui em Domingos Martins, é de aproximadamente 3.500 pessoas. Estamos aqui transmitindo do terceiro período e temos também um outro período que funciona num outro anexo com aproximadamente 1.500 pessoas, que é o período chamado principiante. Nossa alegria de estar em conexão com os nossos irmãos é muito grande, é uma grande oportunidade. E nós temos tido essa oportunidade de usar esse instrumento que é, naturalmente, o satélite. Eu quero dizer aos nossos irmãos que estamos voltados para, nesse momento, para aspectos que são de muita importância para a obra do Espírito. A forma de comunicar e a comunicação, ela está sofrendo algumas mudanças e melhorias para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Muitas pessoas ficam pensando que o satélite, a rádio, elas estão voltadas aqui apenas para o Brasil. Não é não. Nós estamos voltados para o mundo. E há grupos aguardando. O mundo aguarda uma palavra que precisa ser dada agora. E não podemos atrasar. Todas as coisas estão sendo feitas com muita velocidade. Tudo está sendo feito com muita velocidade. E a comunicação tem sido um elemento indispensável, fundamental. E nós estamos tentando utilizar da melhor forma possível, porque nós, além dos grandes centros que nós temos no Brasil, nós temos também regiões quase que inóspitas, regiões que estão na Amazônia, na região toda ali de Mato Grosso, sul do país. Há muita terra para ser possuída. Mas eu lembro também aos irmãos que nossa grande preocupação não é aquela de entender que nós vamos evangelizar o mundo para que Jesus venha buscar a igreja. Não é bem assim. O mundo já está evangelizado. Não existe mais fronteiras que não tenham sido ultrapassadas pela mensagem de salvação. E nós vamos continuar nesse trabalho com uma mensagem específica. E a mensagem específica que temos é para essa hora de que Jesus está às portas. Mas não é só isso. Dizer que Jesus vem, todo mundo está dizendo. O problema é preparar, é ensinar aqueles que estão de fato interessados nessa vinda e dizer a eles que se preparem. Nós, quando dizemos Jesus está às portas, nós não sabemos a que dia nem a que hora o Senhor virá, é claro e evidente. Mas nós sabemos que os sinais estão todos cumpridos. Eu quero dizer assim, mas o Evangelho não foi pregado a todo mundo. Não, o Evangelho já foi pregado a todo mundo. As grandes nações, os grandes povos ouviram a palavra do Senhor. Não precisamos ir longe. Nós temos... E a China, por exemplo. A China foi governada por um presidente chamado Chiang Kai-shek. Foi presidente da China antes de Mao Tse-tung. Ele era crente, ele e a esposa. Então, havia um testemunho para toda a nação de que o presidente da China era crente, era um servo de Deus. Podemos dizer, a Índia foi protetorado inglês a vida inteira, chamados reis protestantes. Então, meus irmãos, se eles falharam nisso, isso é um problema da falha
humana, mas na verdade o Evangelho foi pregado em testemunho de todas as gentes. Nós temos irmãos aqui hoje, aqui da Ucrânia, de irmãos do leste europeu, da Rússia, vários lugares. Já houve grandes avivamentos ali. As pessoas não sabem. A história desses irmãos é uma história notável, de mártires, de sofrimentos, de morte, de aflição. Eles já passaram por isso. Depois veio o comunismo. Hoje eles se recuperam dessa grande batalha que foi travada. O continente africano foi o continente que mais recebeu missionários. Na história da igreja não houve nenhum continente que tenha recebido a quantidade de missionários que o continente africano recebeu. Hoje não vamos falar da América do Norte, porque ali todo mundo já sabe, o evangelho já cresceu tanto que já começou a cair. Então, o que nós temos hoje é uma América do Sul com uma responsabilidade centrada no Brasil, que precisa atingir esses países que são nossos limites. E muito mais do que isso, nós temos uma grande missão, que é a palavra, é uma palavra que precisa ser dada ao mundo, de que Jesus está às portas. Se Jesus vier daqui a 30 anos, nós já estamos atrasados nessa mensagem. Nós temos que entender que nós vamos partir, pelo menos eu e mais alguns que estão aqui vão na minha frente, mas eu quero dizer o seguinte: nós vamos partir, mas nós vamos partir chegando na eternidade, dizendo: Senhor, não fomos desobedientes à visão celestial. E Paulo disse isso, porque não fui, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E a visão celestial que nós temos para ser pregada agora é de que Jesus está às portas. Todos os sinais estão cumpridos. O derramamento do Espírito está aí. A igreja está sendo preparada com dons espirituais para ouvir o toque da trombeta, não é para ouvir toque de corneta, que não precisa de dom espiritual. Então, dom espiritual é para se preparar para ouvir o toque de trombeta. É a nossa intimidade com Deus nessa hora, é a comunhão que nós estamos precisando. E não existe outra coisa a não ser, em nossas reuniões, de uma luta, de um acerto, de uma busca para ajustar a vida de cada um de nós. Nesse seminário nós entendemos, eu tenho a certeza que os irmãos entenderam muitas coisas, entenderam a sua individualidade diante de Deus, a escolha que Deus fez pela sua vida. É você, meu irmão, é você, pessoa única, você com suas características, você foi selado desde a eternidade, você foi eleito desde a eternidade, você foi chamado no momento da sua vida, você foi selado pelo Espírito Santo. O que você quer mais? Voltou atrás a tudo isso? Não, nós temos que lutar para não voltar atrás. Não vamos voltar atrás, não temos como recuar. A luta está travada e a obra vai continuar. E nós temos que entender que daqui para frente os empecilhos serão muito grandes. São as batalhas que vão ser travadas em toda a nossa vida, como tem sido até aqui. E nós temos que estar preparados para esse momento. Os ensinos que foram dados aqui, mostrando essa individualidade, mostrando os recursos que Deus tem nos colocado, o fio de escarlate que foi mencionado aqui, a mensagem última que foi trazida aqui, os limites do Espírito. Nós saímos de uma obra, estamos passando de uma obra de estrutura que tinha uma organização como foi o ministério, ou seja, o governo de Davi. Hoje nós temos entendido que já é uma ação de Salomão, quer dizer, do Espírito Santo. Já entramos nessa obra, e o Espírito Santo, ele não vai perdoar quem pisa o poder do sangue de Jesus. Davi perdoou. Davi teve muitas coisas que ele fez que são até estranhas. Ele, quando vê a morte do filho, ele chora. É um filho que ia traí-lo, mas a partir de Salomão, a orientação de Davi a ele foi só: Salomão, você acerta a vida dessa turma que foi contra a obra. Meus irmãos, o juízo está aí. Muitos estão debaixo da graça, sofrendo, é verdade, mas muitos estão debaixo de um juízo. Ninguém vai escapar desse juízo, não. Não há inocentes em canto nenhum. E hoje aqui, e não aqui só, mas para todo o Brasil,
Para onde estamos falando nas escolas dominicais, para aqueles que acordaram de madrugada para ir à igreja às 8 horas da madrugada, eles precisam entender que o momento é de acerto, é de ajuste. O mundo se desajusta. E nós não podemos entender que um carro, um veículo que começa a perder as suas peças e a se desgastar, ele não precisa de reparo. A obra do Espírito Santo está aí. Aquilo que Deus quer fazer, Ele quer continuar, mas não vai ser carro velho não. É preciso transformar, mudar, consertar, trocar a direção, o governo, as ações, em cada vida. Ninguém tem que cobrar governo aqui não. Cada um é responsável por si. Você é responsável pelo seu caminho, pela sua história. Quem faz a sua história é você. Ninguém pode acusar ninguém de estar numa posição. Eu conheço muitas pessoas muito boas, são crentes, são dizimistas, mas vivem falando de coisas que não deviam falar, criticando mensagens, criticando pastores, criticando aqueles que vêm para o púlpito na mesma situação que você veio, depois de um dia de trabalho, com alguns até com marmita, como tivemos casos, levando para a igreja, para o templo, acordando pela madrugada, cuidando dos doentes. Nós temos em Vila Velha um companheiro, um médico, pastor, que nunca deixou de atender pelas madrugadas a noite inteira, irmãos que vieram de várias partes do Brasil e do mundo também, e até hoje está lá um exemplo, nunca deixou de atender, uma determinação do Espírito Santo. Meus irmãos, esses homens precisam de atenção, de respeito e da oração dos nossos, e muito mais do que isso, de muitos que têm que se levantar para substituí-lo. E é isso que nós estamos fazendo. Hoje nós estamos aqui com uma mensagem de responsabilidade. Estamos falando para o Brasil e para o mundo, e queremos dizer o seguinte: de todas as mensagens que foram dadas aqui nesse seminário, parece que tudo ficou ajustado. Não ficou ajustado, não está ajustado. E quem vai sair daqui, e os irmãos que estão lá em outras partes vão entender. Nesses 18, temos hoje em conexão 18 Banaíns, e não sei, 5 mil igrejas, se é que, ou 6, eu não sei, se é que não tem aqueles que cortam, que tiram a transmissão do nosso satélite, porque eles não querem, eles têm uma mensagem melhor. Normalmente eles sabem, ou então está faltando oportunidade para eles estarem no púlpito. E nós estamos cuidando disso, e nós não vamos permitir isso não. A obra não vai permitir isso, e eu quero dizer isso de alto e bom som. Há uma mensagem que é única para todo o Brasil e para todo o mundo. Ela vai ser dada, e está sendo dada no tempo e na hora oportuna. Nós temos uma grande responsabilidade com os nossos. As crianças estão dormindo até agora nas suas casas, viram televisão a noite inteira, entraram em negócio de site aí, estão tomando conhecimento de tudo. E na hora de vir para a igreja, o pai está ficando com elas em casa. E sabe qual é o caminho? É o caminho que o mundo tem para oferecer. Está aí. E é por isso que as cadeias estão cheias, é por isso que os cemitérios estão cheios de adolescentes, é por isso que a desobediência está aí, é por isso que a droga está tomando conta das coisas, é por isso que as pessoas perdem, porque um homem que tinha uma obra, que tem uma obra dessa na mão, que conheceu uma mensagem diferente de tudo e permite que ela se perca na sua vida, esse homem está em grande dificuldade. E nós queremos uma coisa, nós não queremos forçar ninguém. Ninguém é forçado, ninguém deve estar se sentindo forçado a fazer aquilo que nós podemos até entender que deve ser feito. Cada um segue o seu caminho, mas a palavra, ela vai ser dita a tempo e fora de tempo também. E eu quero deixar uma mensagem nesta manhã, que está no livro do profeta, no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 29, 5, está ali. Mas vamos ver na Bíblia, vamos ler na Bíblia. Nós estamos muito acostumados com esse quadrinho aqui. Isso tem que acabar também nas igrejas, viu? Louvor tem que também coletânea, Bíblia na mão, a todo mundo, ninguém está cego não. Nós vamos estar, espiritualmente tem muitos, mas a turma está enxergando tudo.
Vamos lá. Segundo Crônicas 29:5, comigo. É isso? Pronto. Comigo. Ele lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície. Os irmãos que estão aqui no seminário devem estar pensando, mais uma cobrança. Aqui não é cobrança não, aqui é para acertar mesmo, não tem cobrança, não existe isso, não tem para onde correr. Você vai sair daqui hoje, ou é tudo ou é nada, tá certo? Isso fala o homem, né? Fala o homem. Você também você tem o direito de continuar pecando, não é mesmo? Afinal de contas, cada um é dono de si. Meus irmãos, Ezequias estava ali, um menino de 25 anos, tomou o poder. O pai Acaz, que era o rei de Israel, só fez coisa errada. Mas a palavra do Senhor diz que Ezequias agradou ao Senhor, fez aquilo que o Senhor esperava que ele fizesse. Um erro não justifica outro. As justificativas que são trazidas muitas vezes para as pessoas é de que o culpado do nosso erro é sempre o vizinho, é sempre o parente, é o pastor, é o irmão da igreja. Olha, não é isso não, você é o único culpado dos seus problemas. E não fica na porta da igreja para falar mal dos outros não, porque você tem que primeiro falar mal de você. Grava e bota na televisão aí, eu sei não, onde você quiser, fala a seu respeito, para ninguém se enganar com você. Faça isso, não fale mal dos outros não, fale de você, da sua vida, entendeu? Aqui nós tivemos um caso de um cidadão que falou a respeito de algum erro que cometeu. Ele foi o primeiro a vender produtos aqui sem nota fiscal, e nós contestamos isso. Meus irmãos, nós temos que entender onde estamos. A terra que está sendo pisada não é de brincadeira não, a terra que estamos pisando é santa, e nós temos uma responsabilidade com essa terra, com esse local. E eu quero dizer aos irmãos, o que aconteceu na verdade na época de Ezequias, havia uma decadência. Acaz deixou a situação do reino de Israel na pior situação. O culto estava falido, não havia autoestima, o povo não tinha estímulo para nada, não havia exército, o exército estava desfeito, não haviam recursos para manter nada, e os templos estavam com as portas fechadas. Vejam, meus irmãos, a falência começou pelo culto. O culto, diz a palavra que a porta do alpendre estava fechada, estavam as portas, as lâmpadas do templo apagadas, os holocaustos tinham cessado, faltava o incenso. Na verdade, Ezequias tinha que tomar algumas providências, e são essas providências que Ezequias tomou e que nós temos que tomar. A primeira, abrir as portas da casa do Senhor e as reparar. As portas de salvação são vocês, é o testemunho de cada um. Essa porta tem que estar aberta. O vizinho tem que conhecer, reconhecer que ele pode ir na sua igreja, porque você se trata de uma pessoa de bem, que o que você prega é uma verdade. Se seu colega de repartição, da mesma forma, a porta para a entrada é essa. Lá as portas estavam queimadas a fogo, e esse fogo do mal que aí está queimando as portas, as vidas. Nós ficamos pensando que o templo é simplesmente algo físico, que abriu, fechou, abriu. Não, o templo tem que ser entendido aqui por nós, é cada vida. Você é uma porta de entrada. Quando você traz um irmão seu, um parente, um vizinho, um colega de repartição, quando você está trazendo isso para a casa do Senhor, é que a porta está aberta. E quando você não está fazendo nada, é porque a porta está fechada, está queimada a fogo. Você não tem condições de trazer ninguém, de convidar ninguém, porque o seu testemunho, o mundo está conhecendo aí. Interessante que o mundo vê melhor do que os próprios crentes, vê a situação do homem da melhor maneira
ainda do que o próprio crente. Então veja aqui, abrir as portas, separar, seguir. Como referência, tinha que ter uma referência. Meus irmãos, nós temos que ter uma referência. A referência de Ezequias não eram mais os erros do pai, era o pai dele, era Acaz. Ele não podia, de forma nenhuma, seguir. Sabe qual foi a referência que ele teve? Foi a de Davi, veio muito antes dele. Então, era o pai dele, para ele, o pai não era o pai físico, não era o pai natural, não. O pai dele era o pai Davi, aquele que tinha dado exemplo de governo, de atenção às coisas do Senhor, o homem dos salmos, o servo de Deus. Ele olha a situação e ele vai agir de acordo com aquilo que ele tinha aprendido na história de Davi. As outras providências para restaurar era convocar os sacerdotes. Meus irmãos, nós temos que entender que os diáconos, que os pastores, que aqueles que trabalham para o templo, eles têm que se unir para trabalhar. A igreja, a obra não pode ficar por conta de quem quer que seja, qualquer um que entra, ou seja lá, abandono das coisas, os bancos da igreja, a torneira que ficou aberta, a luz elétrica ficou ligada, todo mundo quer conforto. Hoje todo mundo está pedindo ar refrigerado. De fato, o mundo esquentou mesmo, mas nós vamos ao culto só 40, 50, uma hora. É desnecessário. Não há como manter 5 mil, 6 mil templos com ar refrigerado. Com a energia do preço que está, não tem como. Pode desistir. Leva o ventiladorzinho daquele que você compra no China, do Chic Link, compra e bota ele em cima de você e deixa o resto e eu pago a conta. Queridos, não é uma brincadeira. Os irmãos já fizeram os cálculos de todo mundo, não, vou botar um aparelho. O irmão deu um aparelho, pode levar para sua casa. Não precisa, porque quem vai sustentar depois é a igreja. E a igreja não tem condições desse luxo. Aqui tem luxo, ao banco aqui, especial. Se deixar, irmãos, o nego bota o pezão em cima, o chulé todo em cima da cadeira e vai embora. E bota os chicletes ainda embaixo. E tem gente que já tem um lugar reservado, porque ele deixou o chiclete, esqueceu. Ele passa a mão 3, 4, 5 anos, não esquece não, que lá com os chicletes, ele passa a mão e às vezes pega o chiclete do outro. Eu já vi um reclamando aqui, que levaram os chicletes dele. É melhor prestar escova de dentes, nem precisa de chicletes. Se é para viver disso, meus irmãos, a restauração do altar. Então, a coisa era essa. Vamos acertar, convocando os sacerdotes, o povo, nos posicionar quanto às nossas responsabilidades. Todo mundo aqui é responsável. Você é responsável. Eu me lembro, quando era o começo, os nossos alojamentos eram muito precários. Ainda há precariedade, porque, é claro, ninguém veio para aqui para hotel de 5 estrelas, então já sabe que é para sofrer mesmo. Mas aqui era banho frio, o colchão às vezes era esteira, às vezes colchão de capim. E um dia eu fui chamado pelo irmão. Eu sempre passava, porque não tinha muita gente para fazer as coisas, então eu tinha que fazer. Eu sempre arrumava os colchões e cheguei. Um dia, irmão, faz favor, pastor, vem cá, o que é que houve? Sabe, o senhor está vendo os colchões? Eu estou vendo os colchões. Aí eram colchões, desde que nós compramos, um esforço medonho para comprar aquele colchão desse de espuma de plástico, tudo rasgado, mordido. Eu disse, mas peraí, que história é essa? Não, um grupo de adolescentes que esteve aqui e que fez esse estrago. Chama os pais, vamos lá. Chama esses meninos, chama os pais. Chamamos lá embaixo. Não sobem mais, Manaim, não sobe mais. Se fosse o colchão de capim, está certo que estivesse comendo, mas comer colchão de plástico, eu nunca vi isso na minha vida. Aí um pai disse, pastor, quanto é que o meu filho está devendo? Ele está devendo um colchão e o transporte do caminhão de Vitória para cá. Porque sou eu que vou levar, você vai me dar dinheiro para comprar, vou carregar nas minhas costas, ou então você leva o colchão.
Mas eu estou sem. Então você dá um jeito, bota o menino para vender garrafa na rua, entendeu? Para a porta do convento, pedir dinheiro, mas vai repor aqui. Meus irmãos, as pessoas não entendem. Isso aqui é nosso, isso aqui é de cada um. A igreja, isso aqui é a igreja primitiva, tudo em comum. Isso aqui não está no meu nome, não. Isso aqui está no nome do presbitério da igreja. Então tudo em comum é isso. Você for almoçar, a mesma comida que está lá, está do outro lado, está em qualquer lugar. É isso mesmo, qual o problema? O que você quer? Quer diferenças? Não, é preciso, você tem médico que você precisa colocar em lugares estratégicos, você tem pessoal da segurança, você tem professores de seminário que sai correndo aqui para dar outra aula ali, não tem tempo de se alimentar, e você não pode ter um lugar para eles. Eu estou achando discriminação, essas bobagens, isso não existe no nosso meio, isso tem que acabar, essas portas que foram queimadas a fogo, tem que ser restauradas. Essa situação, os levitas têm que ir para o lugar, todo mundo tem que trabalhar, você é levita, porque o culto nessa obra é um culto sacerdotal, a igreja é sacerdotal. Você não vai esperar por mim para a sua salvação, não. Você vai se salvar na sua luta, na sua própria batalha, não é do seu vizinho, nem do seu parente, não. Não fique enganado, não, que nós não estamos enganando ninguém aqui. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Muito bem, como é que está o horário? Tudo certo que eu estou falando para o mundo? Então é importante. As minhocas não vão me comer. E aí, como é que está? Rapaz, fala aí, o que você me trouxe para escrever? Haverá retransmissão, por isso precisamos encerrar às 9 horas da... Que gracinha. Eu estou perguntando uma coisa, está me respondendo, essa é a obra. Meus irmãos, a falência do culto era essa, as lâmpadas apagadas. Meus irmãos, onde não há revelação, lâmpada apagada, é falta de revelação, é a ausência da presença do Espírito Santo. Sabe quem é o culpado? É o pastor, é isso? Quem falou não? Levanta a mão, quem falou não? Todos deviam ter levantado a mão, e os poucos que falaram não levantaram a mão, porque são medrosos, e os demais acompanham eles também. Então, meus irmãos, cada um tem que assumir. Eles falaram uma coisa e não assumiram, mas todos aqui têm que assumir. A nossa posição é essa. O templo tem que estar aceso, a revelação tem que vir. O pastor, ele chegou no púlpito cansado como qualquer outro. Pastor, olha, eu tenho uma revelação aqui, está aqui na palavra que eu gostaria que o senhor examinasse. Ele chega assim, não, essa é a mensagem. Então ele vai entregar uma mensagem que veio do corpo. Meus queridos, o corpo, ele se alimenta mutuamente. Então não é uma coisa isolada, você não é um elemento, você não é uma célula que está isolada. Então você tem que entender que você faz parte desse corpo. O pastor entregou uma mensagem que Deus deu por revelação, que maravilha. Se toda a igreja fosse então sacerdotal, imagine, todos com dons espirituais, todos com palavra revelada, meus irmãos, as portas estariam abertas para o mundo. Nós não estamos em condições disso, porque temos um povo que se acomodou. Alguns ficaram donos de igreja, que acham que não pode sair, que se eu sair eu vou morrer. Pastor, você vai me tirar da coordenação? Que tira de coordenação? Não faça isso comigo. Eu pergunto se isso é assim. Se isso é assim, se a obra é isso. Aí se me disseram que eu não prego mais, qual o problema? Eu vou assistir, eu vou sentar lá no banco para assistir, porque eu não estou devendo nada a ninguém está me devendo. Eu sou servo do Senhor, então eu vou fazer aquilo que interessa ao Senhor. Se não interessar ao Senhor, para mim não interessa também. Eu não estou cuidando de vida terrena aqui, eu não estou buscando espaço. Quando eu digo eu estou dizendo todo mundo aqui. Ninguém está aqui para buscar espaços, para se apresentar, para fazer show. Nós aqui não temos isso não. Aqui é 8 ou 80, é a palavra ou nada, é do Espírito ou nada. Não interessa nada que não seja do Espírito Santo.
Nós temos lutado por isso. E se há erros, se houve falhas, ou se há falhas aqui ou lá, cada um responderá por isso. E a obra vai continuar, porque a restauração tem que ser feita todos os dias. A restauração não está sendo feita de ontem, não. A partir de hoje nós temos que tratar de uma forma diferente aquilo que nós temos em mãos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós temos vivido, coisas que o mundo não conhece, nem nunca viu, experiências que nós temos e que estamos, alguns, envergonhados de dizer isso para o mundo, porque não as têm e criticam os que têm. Essa é a grande verdade. Nós temos um tesouro, Deus tem colocado um tesouro em nossas mãos. Então as portas estão aí para serem restaurados. Abrir as portas do alpendre, acender as lâmpadas, restaurar o holocausto. É o clamor constante pelo sangue de Jesus, é a vida de comunhão, restaurar o altar, é lembrar do sacrifício de Jesus, e do seu sacrifício jamais nos esqueceremos. É o que está lá escrito em Cantares. Seguir como referência o exemplo de fidelidade dos fiéis. As pessoas começam a botar culpa nos outros, assim, o acerto tem que ser de dentro. O erro do pecado não pode servir de referência para a sua vida. Se seu vizinho pecou, se seu irmão pecou, você não vai chegar a dizer, porque lá na igreja de fulano de tal está assim. Porque não, você tem que viver a sua vida. O que você tem com a igreja dos outros? Eu quero saber se amanhã, se eu vou pular da ponte aqui, você vai pular atrás. Quem é que vai pular atrás? Quais são? Para seguir a coisa que não presta, todo mundo está fazendo. O mundo está fazendo isso aí. Ele tem um mapa para atender tudo errado que tem aí. E eu pergunto, nós vamos entrar nesse erro? É certo isso? Nós vamos ficar na nossa posição, meus irmãos. E hoje nós vamos sair daqui com a consciência de que nós temos uma responsabilidade, nós temos que restaurar as portas queimadas, nós temos que nos unir, nós temos que restaurar o altar, nós temos que acender as lâmpadas, e mais do que isso ainda, o incenso era colocado no altar para que o mau cheiro do sacrifício, do sangue ali, ele não subisse, porque o mau cheiro não era do sacrifício, era de quem sacrificava. Então o templo tinha que ter constantemente o incenso para tirar o mau cheiro. Então é a oração, meus irmãos, é o clamor que nós temos que fazer. O pecado, o cheiro do pecado está na vida da igreja, quando a igreja não ora, quando você deixa as manhãs na presença do Senhor, quando você não quer ir à casa do Senhor para orar, quando você não busca o Senhor, então isso, o incenso desaparece. E para restaurar, ou é a oração ou nada. Crente que não gosta de oração é porque ele não gosta de nada, ele não gosta de obra, ele gosta nem dele, ele não gosta, porque quando ele precisa das coisas, ele tem que ir através da oração. Chegou o momento, meus irmãos, as nossas definições têm que estar prontas. Nós não temos que esperar o amanhã. Jesus virá a qualquer hora, e você pode ser chamado a qualquer hora, e a eternidade vai te cobrar isso. Por que que você não pregou uma mensagem para a qual te chamei? Você está aqui com o nome de Igreja Cristã Maranata, porque Maranata tem um nome, e esse nome é profético, é para dizer ao mundo, Jesus vem. Se os outros não vão dizer, é problema deles, mas nós temos que dizer. Mas só dizer? Não, nós temos que dizer e esperar, nos preparar para esse momento. Então a palavra se expressa dessa forma. Por último, depois de tudo isso, as portas restauradas, o incenso no templo, subindo a fumaça, a oração no templo, as luzes do candelabro acesas. Então estava tudo, as portas estavam tudo, os levitas e os sacerdotes trabalhando. Então agora a bênção estava ali. Vamos fazer o quê? Vamos comemorar tudo isso com a ceia. Vamos fazer a ceia, vamos cear com o Senhor, vamos apresentar diante do Senhor tudo aquilo que nós entendemos que é a obra dele, o sacrifício dele. É a ceia, é o pão que simboliza a morte de Jesus, o seu sofrimento, e o vinho que é a nossa alegria, que é a ressurreição.
Nós temos que entender isso. Quando participamos da ceia, não é um dia no mês que você aparece para tomar ceia. Se você quer comer um pãozinho, tomar um cálicezinho de suco de uva, compra logo uma garrafa e compra logo um pão de forma e come. E não precisa ir em canto nenhum. Você tem que entender as coisas como elas são. Nós não temos uma religião, não estamos pregando religião, nós estamos pregando uma experiência. Você precisa dessa experiência. Deus quer te salvar, Deus quer abençoar a sua casa, e a casa está à deriva. O mundo entrou, a morte entrou pelas janelas, o mundo está arruinado, não há nada, não há nenhum empecilho. A igreja dos nossos dias está perdendo a sua última batalha para o mundo. O mundo está sendo preparado. Quem vê esses problemas que estamos vendo, de morte, de assassinatos, nesses grupos radicais, não entende de que forma uma criança de 9 anos de idade sai carregada de bomba. Uma menina, ela foi orientada para isso, que é cheia de bomba, explodir num supermercado, seja onde for. Meus irmãos, eles estão instruindo as crianças, e nós estamos deixando de instruir os nossos filhos. A palavra está sendo esquecida, a palavra tem que ser aberta, e nós precisamos entender isso. A história de Ezequias foi uma história extraordinária, porque ele restaurou o templo, ele tirou os ídolos. Meus irmãos, nós deixamos entrar o ídolo do vizinho, o ídolo da internet, o ídolo da conversa, o ídolo. Então, nós estamos perdidos nisso. As portas estão queimadas a fogo em muitos lugares. Eu não estou falando aqui dos fiéis, eu estou falando de uma situação que é geral, é genérica, e nós não podemos entrar nesse tipo de coisa. A obra tem seus dias contados. Amanhã outros grupos ficarão com esta bênção, e nós vamos ficar aqui esperando o quê? Chegou a hora, vamos partir. Os irmãos vão sair hoje daqui, creio que entenderam muita coisa, se bem que é preciso repetir 300 vezes. Os pastores estão nos ouvindo, repitam tudo o que nós estamos dizendo, porque muitos estão doentes do ouvido, não ouvem, outros estão cegos, então, e outros até mudos, entram dentro da igreja, mudo e sai calado. Então, vejam os irmãos, uma situação real que Ezequias encontrou no seu governo, e nós estamos encontrando essa situação nas nossas vidas. Vamos fazer um retrospecto na sua vida. Veja a sua casa, veja a sua família, veja seus filhos, veja a sua posição, como está. Conserta isso, meu irmão, e vamos ficar de pé. Pronto? Que susto, não é? Vamos ficar de pé. Acenda a luz, conserta as portas, acenda a luz, coloca o incenso, se ajunte, se agrupe para o trabalho do Senhor. Seja vitorioso e ceie com o Senhor. Só
Olha, observe, ouçam, hein? Ainda, tem motivos para glorificar. Eu sei que é um momento de graça nessa hora, mas eu quero lembrar uma coisa: o segredo da reforma que precisa ser feita está na sua vida, viu? Está no seu interior, vem de dentro para fora. Não está no seu vizinho, não está no seu irmão, não está no pastor da igreja, muito menos no presbitério, viu? O segredo está na sua vida. Aquelas coisas erradas tem que consertar, precisa consertar. Se você não quiser consertar, é o direito que você tem, é o livre-arbítrio. Agora eu quero dizer o seguinte: Israel foi atacado por Senaqueribe, você também está sendo atacado, você vai continuar sendo atacado, a obra vai continuar sendo atacada, cada pessoa vai ser atacada em sua fé, e isso nós estamos vendo, não preciso explicar nada disso a ninguém, de todos os lados. Mas outra coisa, lembrando a necessidade de que temos de voltar ao trabalho. Todos que estão aqui precisam trabalhar, a hora de trabalho. E eu quero dizer uma coisa boa para os irmãos: nós temos visto um crescimento acentuado da obra nesses últimos tempos. O ano passado nós tivemos o relatório que é feito de uma pesquisa anual sobre igrejas. A igreja que está Maranata no estado do Espírito Santo já passou de 200.000 pessoas, que é o percentual. É a segunda maior denominação. Existe uma denominação que está na nossa frente, mas ela abriga todo mundo que quer botar o nome, então põe o nome. Não tem uma identidade. Isso aí é um problema deles, não é um problema nosso. Mas nós não. Nós temos uma identidade. Quem é da obra, e não quer nem saber. Não quer nem saber. Chegou a hora de trabalhar. A outra coisa, dedicar a oração. Não vamos vencer sem oração. A terceira coisa é acender a luz. Acende a luz da sua vida. Deixe o Espírito de Deus operar na sua vida. Dons espirituais, maravilhas do Espírito. Deus quer te usar. E mais ainda, o que Deus quer agora, quer que você comemore a próxima ceia do Senhor. A próxima ceia, você vai comemorar as suas vitórias. E daqui para frente, as ceias vão ser comemoradas com a vitória das igrejas locais. Igreja que tem um pastor, tem 60 membros, 3, 4 anos, isso tem que acabar. Isso acabou. Não, agora nós precisamos de resolver o nosso problema aqui. Nós vamos botar ar refrigerado. Vamos botar ar refrigerado. Não, agora cadeira estufada. Aí você vai, aí não tem jeito. E com 60 pessoas, 30 crianças, 12 irmãs, não sei quantos assistidos, 3 homens. Para com isso. Acabou isso. Agora, ou nós vamos caminhar e há pressa. Tem pressa. E o nosso apelo é para o Brasil e para o mundo. Que Deus abençoe a todos. E vamos encerrar também, a escola dominical vai encerrar aqui agora, com um louvor que será cantado até o tempo do satélite e logo a bênção apostólica. Isso mesmo. Isso mesmo.